Fala aí, rapaziada! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo de cá, do lado de cá, da tela da telona ou da telinha do seu smartphone. Esse é o vídeo 3 da Estação Ciência daqui do nosso canal Biomentor. No vídeo 1, a gente falou um pouco sobre novas descobertas sobre a origem da vida. No vídeo 2, nós abordamos a questão de uma característica muito importante dos seres vivos, que é a autopoese, segundo o livro O que é Vida, dos autores Lynn Margulis e Dorian Sagan. Se você ainda não assistiu esses dois vídeos, esses dois primeiros vídeos da Estação Ciência, clica aqui embaixo, não deixa de assistir não, os vídeos estão muito legais, dá um embasamento bem legal sobre, digamos assim, a base das ciências biológicas, a base da biologia. Afinal de contas, é muito importante para a gente começar a compreender biologia, compreender essencialmente as características gerais dos seres vivos. Então, aqui está uma sugestão excelente de leitura e hoje a gente vai falar sobre uma outra característica ou propriedade dos seres vivos, segundo esse livro maravilhoso. Eu já tinha sugerido essa abordagem no final do vídeo 2 da Estação Ciência, né? Eu já tinha comentado e alertado que nós iríamos abordar agora esse livro maravilhoso, Isto é Biologia, a Ciência do Mundo Vivo, do célebre Ernest Mayr. Como eu falei no vídeo anterior, Ernest Mayr, junto com Theodosius Dobzhansky, os dois são considerados os pais da teoria neodarwinista, ou também conhecida teoria sintética da evolução. E para a gente começar a falar dessa característica, dessa nova característica dos seres vivos, que é a emergência, nós vamos fazer uma retrospectiva rápida do que nós abordamos no outro vídeo, e nós comentamos o seguinte, que as 5 características básicas dos seres vivos são a organização celular, inclusive segundo a teoria celular de Theodor Schwann e Matthias Leiden, os dois alemães que proporam a teoria celular. O primeiro postulado dela, todo ser vivo é formado por célula. E o segundo postulado da teoria celular, toda célula só pode surgir a partir da reprodução de outra célula pré-existente. Além disso, todo ser vivo está sujeito a um metabolismo, e a gente comentou muito sobre isso no vídeo 2 para explicar o conceito de autopoese, uma composição química específica, visto que 99,8% dos seres vivos, da matéria viva, dos compostos orgânicos, são constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, a capacidade de reprodução e a evolução. Todo ser vivo está sujeito a um processo de adaptação às novas condições ambientais que está relacionado ao processo de evolução. Claro que o processo de evolução é muito mais complexo do que isso, mesmo se a gente pensar propriamente na evolução darwinista, na evolução darwiniana, por assim dizer, e nós teremos oportunidades ao longo aí do canal de abordar a questão da evolução e as suas nuances. Mas para falar de emergência, vocês poderiam estar pensando, pô Túlio, mas emergência não é aquilo que acontece quando alguém sofre um acidente ou uma pessoa está doente no hospital, no pronto-socorro? Aqui, em termos de propriedades biológicas, não. A emergência seria uma propriedade pela qual, a cada nível de organização de um ser vivo, emergem novas propriedades que não são verificadas nos níveis abaixo. Vamos lembrar que os níveis de organização dos seres vivos são átomos, moléculas, organelas citoplasmáticas ou orgânulos citoplasmáticos, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. E os níveis de organização trabalhados na ecologia, um conjunto de organismos de uma mesma espécie vivendo numa mesma área geográfica seria uma população. Populações de organismos de espécies diferentes também inseridos numa mesma área geográfica ou numa mesma região é uma comunidade biótica ou biocenose. A interação
entre os organismos da comunidade com o meio ambiente, né? Entendendo como meio ambiente as condições abióticas, as características do ambiente não vivas, mas pelas quais os seres vivos dependem, como a umidade, a temperatura, a pressão, pH, né? Falando de uma forma mais clara, luz solar, a água do rio, o solo, isso seria o ecossistema. Então a interação entre fatores bióticos dados pelos seres vivos e fatores abióticos seria o ecossistema, e ao conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, ou seja, a camada de vida que envolve o planeta, seria a biosfera. Então, segundo Ernest Mayr, o conceito de emergência é: se você pegar uma célula isolada e analisar uma característica dela, você vai ver que essa característica não existia numa organela. Da mesma forma que, se você analisar um tecido, você vai ver uma característica, uma propriedade emergindo nesse tecido que não existia na célula. Se você pegar um órgão como o fígado, o pulmão, o coração, mais uma vez surgirá uma nova propriedade que você não vai conseguir perceber ou observar a nível de um tecido epitelial, de um tecido conjuntivo, de um tecido muscular ou de um tecido nervoso. Então isso que seria a emergência. Por exemplo, o sistema digestório emerge a propriedade de digestão, que você não vai verificar sozinho no fígado ou no esôfago ou no intestino delgado ou mesmo na boca, na cavidade oral. Essa propriedade ela é intrínseca ao sistema. Um órgão pertencente a esse sistema isoladamente não conseguiria por si só desempenhar a função total da digestão. Ficou claro isso daí? Então vamos citar um trecho do livro do Ernest Mayr para ilustrar isso que nós falamos. Jacob, em 1973, descreve a emergência da seguinte forma: em cada nível, unidades de tamanho relativamente bem definidos e de estrutura quase idêntica se associam para formar uma unidade do nível acima. Cada uma dessas unidades formadas pela integração de subunidades pode receber a designação geral de íntegron. Um íntegron é formado pela organização de íntegrons no nível abaixo dele. Ele participa da construção do íntegron no nível acima dele. Cada íntegron tem novas características e capacidades que não estavam presentes em nenhum nível mais baixo de integração. Dessas características e capacidades, disse que elas emergiram. Segundo Ernest Mayr, o conceito de emergência ganhou seu primeiro destaque no livro de Lloyd Morgan sobre evolução emergente em 1923. Os darwinistas que adotaram a evolução emergente, no entanto, tinham restrições a ela porque a consideravam antigradualista. De fato, alguns emergencistas iniciais eram também saltacionistas, particularmente durante o período do mendelismo, ou seja, eles acreditavam que a evolução ocorria em saltos grandes e descontínuos, ou também chamado de saltações. Essas restrições hoje estão superadas porque se compreende que a população ou a espécie, e não o gene ou o indivíduo, é a unidade da evolução. É possível ter diferentes formas, descontinuidades fenéticas dentro de uma população por meio da recombinação do DNA existente, ao passo que uma população como um todo deve necessariamente evoluir de forma gradual. Ficou claro isso daí? Eu achei muito legal o que ele fala aqui do conceito de íntegron, como se um nível de organização ele fosse formado por várias unidades menores que são chamadas de íntegrons. Isso é muito interessante. Então ele fala que cada íntegron tem novas características e capacidades que não estavam presentes em um nível mais baixo de integração.
Legal demais isso daí. E ele continua falando que um evolucionista moderno diria que a formação de um sistema mais complexo, que representa a emergência de um novo nível mais elevado, é estritamente uma questão de variação genética e de seleção natural. Os íntegrons evoluem através da seleção natural e em cada nível eles são sistemas adaptados porque contribuem para a aptidão de um indivíduo. Isso não conflita de forma alguma com os princípios da evolução darwinista. Tá beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse conceito de emergência, bem como de qualquer outra característica ou propriedade de um ser vivo, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Nós estaremos prontamente aptos a ajudá-lo na resolução dessas questões aí, na abordagem dessas questões, principalmente na elucidação dessas questões. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus colegas, isso ajuda demais o nosso canal, dá uma força. O canal Biomentor é um projeto do bem, um projeto que busca levar a biologia, a ciência do mundo vivo para alunos de todo o Brasil de uma maneira clara, né? E um projeto onde esse ano nós teremos várias sessões diferentes nesse projeto. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, isso ajuda demais o nosso canal, ajuda demais o nosso projeto a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Siga-nos nas redes sociais, nós temos o Instagram Biomentor e a fanpage Biomentor. Em breve a nossa plataforma estará no ar. Eu aproveito para agradecer de coração pela sua audiência e o apoio que você tem dado ao nosso projeto. Desejo sorte e sucesso para todo mundo. Eu sempre tenho dito em todos os vídeos, 2019 será, sem dúvida, o melhor ano das nossas vidas. Um grande abraço para todos. Valeu!